Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Azevedo, sou engenheiro civil, especialista em estruturas de concreto armado e fundações. Estamos aqui para fazer um mini curso da ferramenta F-Tool, né? O F-Tool é um software de análise estrutural de pórticos planos e o nosso objetivo é apresentar as ferramentas básicas para vocês aprenderem a modelar vigas isostáticas submetidas a diferentes tipos de carregamentos e assim obter as reações de apoio e os esforços solicitantes internos, o normal, o cortante e momento fletor. Entretanto, o software tem uma infinidade de possibilidades. É possível modelar uma infinidade de estruturas planas compostas por barras e obter, dentre outras coisas, além dos esforços solicitantes internos, obter a deformada, levando em consideração a resistência dos materiais e a sua seção transversal. É possível também obter linhas de influência e envoltórias de esforços para três tipos, dentre outras possibilidades. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar o nosso mini curso. Então, pessoal, a primeira coisa a fazer é obter a ferramenta. Você pode vir aqui no Google, digitar F-Tool, fazer uma busca. O site do fabricante vai ser a primeira opção, né? Clica aqui em F-Tool, vai aparecer aqui a página do fabricante. Temos aqui a página do fabricante do F-Tool. Por default, né, por padrão, ela aparece aqui em inglês. Você pode alterar aqui o idioma para português, né? Aqui tem algumas informações, né? Como nós falamos, o F-Tool é um programa para análise estrutural de pórticos planos. O objetivo principal, prototipagem simples e eficiente de estruturas, né? Inicialmente foi desenvolvido com enfoque educacional, mas a ferramenta evoluiu, inclusive em projetos executivos de estruturas profissionais. Outra coisa interessante do F-Tool é que ele foi idealizado por um professor brasileiro, o professor Luiz Fernando Marta, do Departamento de Engenharia Civil da PUC do Rio. E para obter o F-Tool, você vem aqui nessa aba Cliente. Aqui em Cliente, você vai realizar aqui um cadastro, né, com algumas informações básicas de nome, e-mail, vai criar aqui uma senha da sua preferência, né? Vai colocar aqui outras informações e após realizar o cadastro, você vai fazer algumas verificações e vai ter a disponibilidade para baixar o instalador, né? Depois você vai instalar na sua máquina, é muito simples, clica no instalador, vai aceitando, aceita os termos de contratuais do software e aí, após instalado na sua máquina, ele vai aparecer aqui o ícone em sua área de trabalho. E clicando, dando um duplo clique no ícone, você vai poder abrir a ferramenta. E essa aqui é a área de trabalho, né, do F-Tool. Nós temos aqui uma infinidade de ícones, né, cada um com sua opção. Entretanto, nós vamos combinar de fazer da seguinte forma. Nós vamos trabalhando e à medida que nós formos trabalhando e evoluindo no nosso projeto, nós vamos apresentando as opções, o que cada uma faz e também as possibilidades, para que assim, com o tempo, vocês vão tendo autonomia para modelar as suas próprias estruturas. É importante também observar que o F-Tool ele não só calcula estruturas isostáticas, ele também calcula estruturas hiperestáticas, inclusive não só elementos de barra, mas treliças, né, que é composta por um conjunto de barras, e também pórticos, né, pórticos planos. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa a apresentar é as ferramentas de modelagem. A modelagem das estruturas planas compostas por barras, ela vai ser feita através de barras, que é aqui esse ícone que tem uma barrinha, né? Clicando nela, você vai aqui habilitar o cursor, né? E você pode criar barras livremente, conforme
o seu projeto, ok? E pode também criar a partir de nós, né? Clicando aqui em inserir nó. E aí você pode também estar criando nó livremente conforme o seu projeto. Entretanto, como os projetos de estruturas têm medidas muito bem definidas conforme o projeto, para fazer a inserção dessas barras com as dimensões requeridas, com as dimensões adequadas, nós vamos seguir com o auxílio de duas ferramentas, ou o auxílio do teclado ou a ferramenta de grid. Porque se a gente tentar, por exemplo, construir aqui uma barra com uma dimensão de 2, 3 ou 5 metros, vai ser muito complicado à mão livre a gente conseguir fazer essa barra no tamanho requerido, né? Então vamos apagar aqui esses elementos e vamos avaliar como isso pode ser feito com o auxílio do teclado e com o auxílio do grid. Com o auxílio do teclado, nós temos aqui essa opção. Ao clicar ela vai ficar habilitada, a priori não vai acontecer nada, mas ao você clicar em barra ou em ponto, ele vai abrir a caixa de opções para modelagem de barras ou nós com auxílio do teclado. Então vamos clicar aqui primeiramente em nó. Aqui ele criou aqui essa caixa aqui de opções. E aqui nessa caixa de opções é possível a gente entrar com as coordenadas no plano cartesiano onde é desejável criar o nó. Então, digamos que nós queremos criar aqui um nó na origem do nosso plano cartesiano. Então vamos clicar aqui 0 com relação a x, 0 com relação a y, e ele vai criar aqui um nozinho no início do nosso plano cartesiano. Digamos que a gente queira criar um nó a 5 metros do início do plano cartesiano com relação a x. Então a gente clica aqui 5 metros, dá o OK e ele vai criar aqui mais um nó. Digamos que a gente queira criar um ponto a 3 metros com relação a y no início do plano cartesiano. Então a gente clica aqui em 3 metros, dá o OK e ele vai criar um nó a 3 metros com relação a y e 0 metros com relação a x. E digamos que nós queremos criar outro nó a 3 metros com relação a y e a 5 metros com relação a x. Então, clicando, vai criar esse nó. E aí você fica livre para criar os seus nós, orientando a criação da sua estrutura. Com os nós criados, por exemplo, nós podemos interligar esses nós por barras, né? Então vamos aqui criar aqui, clicar aqui, desabilitamos aqui o auxílio do teclado, vamos clicar aqui em barra, e aí com a barra, ao passar o cursor por cima do nó, o cursor vai travar no nó. Então uma barra, como ela é uma linha, ela tem que ter um ponto inicial e um ponto final, né, para estabelecer uma reta. Nós podemos clicar aqui no nó inicial e escolher o nó final e dar outro clique com o esquerdo do mouse e nós teremos uma barra criada interligando esses dois nós, né? Criando aqui uma barra no nó superior e no outro nó mais à direita, nós criamos uma outra barra e podemos também criar uma terceira barra formando aqui um pórtico plano, ok? Então essa aqui é uma possibilidade. A outra possibilidade seria a gente criar diretamente a nossa estrutura com o auxílio do teclado, já criando as nossas barras. Então digamos que a gente deseja criar aqui o mesmo pórtico, né, a partir de elementos de barras. Então ele vai abrir aqui, quando a gente aciona aqui o auxílio do teclado e clica aqui em barra, ele vai abrir também aqui uma caixa de opções, e essa caixa de opções é um pouquinho maior do nó, porque o nó ele é definido por apenas um ponto. Uma barra, como é definida por 2 pontos, ele vai pedir aqui o ponto inicial com relação a x, o ponto inicial com relação a y, e o ponto final com relação a x e o ponto final com relação a y. Isso tudo no eixo cartesiano que é definido aqui na tela do nosso software. O x vai ser aqui com relação à horizontal
e o y com relação à vertical. Então, digamos que o nosso desejo seja criar esse pórtico plano, né, a partir dos elementos de barras. Então, nós podemos criar aqui o nosso primeiro ponto com relação aqui a x, né, aqui no ponto 7, né, a 7 metros aqui da origem do nosso plano cartesiano. E com relação a y, vamos mantê-lo aqui em 0. E o segundo ponto, com relação a x, também 7 metros. E com relação a y, 3 metros. E aí, ao dar o OK, ele vai criar aqui a nossa barra, né? Iniciando aqui no ponto x, 7 metros, no ponto y, 0, e no ponto x aqui, 0, e no ponto y, 3 metros. Então, vamos criar uma nova barra a partir aqui desse ponto, 7 metros com relação a x e 3 metros com relação a y. Observe que a caixa, ela automaticamente já utiliza o segundo ponto criado como o primeiro ponto da próxima barra. E digamos que nós queremos criar aqui uma barra aqui de 5 metros, né, com relação aqui a esse ponto. E aí nós vamos colocar aqui 12 metros. E vamos manter aqui o nível de y em 3 metros. E aqui está criada, né, a nossa barra. E digamos que para fechar aqui o nosso pórtico, né, a gente deseja voltar aqui e criar uma barra de 3 metros com relação aqui ao ponto mais à direita aqui do pórtico e retornando aqui para o eixo de x, zerando no eixo de x. Então observe que aqui o primeiro ponto da barra ela já está firmada, né, baseada no segundo ponto da barra anterior, e a gente deseja voltar aqui para x, 12 metros, e em y, 0 metros. Ok. Então a gente criou aqui o nosso pórtico, né, baseado no auxílio do teclado com os elementos de barras. Nós temos também outra possibilidade, que é criar as nossas estruturas com o auxílio do grid, né? Clicando aqui, acionando o grid. O que é o grid? O grid é uma malha de pontos com os pontos separados de forma equidistante conforme a configuração. Então aqui, por exemplo, se nós formos trabalhar com estruturas que têm suas dimensões múltiplas de 1 metro, nós temos aqui os pontos em x múltiplos de 1 metro e os pontos em y múltiplos de 1 metro. Então cada pontinho desse que está aparecendo aqui, né, na tela, ele vai estar equidistante, né, 1 metro em x e em y. Nós podemos alterar, digamos que nós estejamos trabalhando com múltiplos de 1,5 metro. Então nós vemos aqui e alteramos aqui x para 1,5 metro e y para 1,5 metro. E aqui os pontinhos, né, a malha de pontos vai alterar a sua disposição. Digamos que o desejo seja criar estruturas com múltiplos de 0,5 metro, né, de 50 centímetros. Então é só mais uma vez alterar, e aí os pontos aqui, a malha de pontos também será alterada. Então vamos modelar aqui esse pórtico, como nós modelamos, com auxílio do grid, né? Nós sabemos que nós temos aqui estruturas, né, barras com 3 metros e barras com 5 metros. Então são elementos múltiplos de 1 metro. Então vamos alterar aqui x para 1 metro e y aqui também para 1 metro, né? E vamos clicar aqui nos elementos de barra. E ao tentar aqui desenhar, vocês vão perceber que o cursor ele não vai travar próximo ao ponto. Então digamos que a gente tenta criar aqui uma barra com 3 metros na vertical, né? E aqui procurando aqui, subindo aqui 3 pontinhos e clicando, né, aqui em cima, nesse ponto aqui, ele vai estar dando, né, o comprimento da sua barra em tempo real, ok? E observe que eu não tenho muita precisão para fazer isso. Por mais que eu tente aqui
eu vou ter uma dificuldade para criar uma barra com 3 metros, com precisamente 3 metros. E observe também que eu tenho aqui outra opção, aqui no canto inferior esquerdo, que ele vai dar também em tempo real a localização do meu cursor no plano cartesiano com relação a x e a y, ok? Mas eu não vou conseguir precisão para criar essa barra. Então, qual seria a nossa opção? A nossa opção nesse caso seria utilizar também a ferramenta Snap. A ferramenta Snap, aqui ao ser clicada, ela vai possibilitar travar o cursor ao passar pelo grid. Então, digamos que a gente clica aqui nos elementos de barra e ao passar pelo grid, o cursor vai travando em cima de cada um dos pontinhos da malha de pontos. Então, digamos que eu queira criar esse pórtico, né, com a barra vertical de 3 metros. Então, eu clico aqui num ponto qualquer, subo aqui, ó, 1, 2, 3 metros, clico novamente e vou ter minha barra vertical criada. Digamos que eu queira criar agora minha barra horizontal de 5 metros, né? Então, eu clico aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 metros e vou criar minha barra exatamente com 5 metros, né? Precisamente com 5 metros e precisamente horizontal. E digamos que para fechar o pórtico, nós queremos criar novamente uma barra com 3 metros na vertical. Então vamos clicar aqui no ponto inicial, né? 1, 2, 3 metros e clica no ponto final. Então essa também é uma possibilidade que em algumas situações pode ser muito eficiente. A mesma coisa ocorre se a gente quiser criar pontos, né? Clicando aqui no ícone de pontos, de nó, ao passar no grid, o nosso cursor também vai travar. Então nós podemos criar os nós nos locais que nós desejamos. E depois poderia interligar esses nós com as barras, né? Se a gente desligar agora aqui a ferramenta Snap e desligar o grid, ao clicar em elementos de barras, nós podemos interligar os nós por barras. E observe que o software ele trava o cursor, né, ao passar por cima de um nó. Então, dessa forma, nós poderíamos também criar barras com precisão, interligando os nós, ok? Observe aqui que à medida que nós criamos, né, esses elementos, eles podem ir ficando de uma forma indesejável e difícil de trabalhar em nossa área de trabalho. Então, para isso, nós temos algumas ferramentas de zoom, né? Primeiramente, nós podemos trabalhar com o zoom em nosso mouse. Os mouses hoje, a maioria, são equipados com aquela barrazinha rolante, com o scroll, e você pode estar dando um zoom in e um zoom out, movimentando o scroll do seu mouse. Então, movimentando aqui o scroll para cima e para baixo, você pode ir dando zoom in e zoom out, diminuindo ou aumentando o zoom para colocar a sua estrutura no local desejado. Se você clicar no scroll, manter pressionado e mover, você vai poder movimentar também a sua estrutura na área de trabalho do software. Temos também, caso você não queira trabalhar com o mouse, nós temos essas mesmas possibilidades aqui nesses ícones, né? Nós temos aqui o zoom out para diminuir o zoom, nessa lupazinha com o sinal negativo, e temos o zoom in para aumentar o zoom nessa lupa aqui com o sinal de positivo, né? Temos aqui também esse zoom aqui, que é como se fosse ele chama de zoom retângulo, né? Que ao clicar, você vai poder definir um retângulo a qual você deseja dar um zoom. Então nós podemos aqui definir aqui o primeiro pórtico e dar um zoom no primeiro pórtico. E podemos também, se for o caso, dar um zoom em todos os elementos que nós desejamos aumentar, né? Então também tem essa possibilidade. E tem também o globozinho terrestre aqui, que ele faz um ajuste da estrutura aqui no display, né? Como se fosse um zoom extense. E ao clicar, você vai trazer os elementos centralizados aqui no seu display. E tem também a possibilidade de dar zoom in e dar zoom out, utilizando aqui essa escala rolante. Você clica
e movimenta ela para cima e para baixo, dando um zoom em tempo real, né? Aumentando ou diminuindo, ok? Então é importante também ter domínio dessas ferramentas para facilitar o trabalho. É muito mais prático e rápido utilizar o mouse, né, para dar o zoom aumentando ou diminuindo, né? Fica mais fluido o trabalho, fica mais rápido, né? Fica mais ágil, né? Então, o próximo ponto do nosso mini curso, né, é estabelecer os tipos de apoios, né? Vamos aqui apagar aqui esses pórticos, certo? Para apagar, vocês podem selecionar o pórtico, né, clicando aqui e arrastando, né, o cursor, definindo uma área para a seleção. Observe que eles mudam de cor. E ao selecionar, vocês podem clicar em Delete, ok? E aí vamos deixar aqui esse pórtico que foi criado, né? Vamos dar aqui um zoom extenso aqui no globo, né? Ele está estabelecido. Vamos ajustar aqui um pouquinho, né? Diminuir aqui um pouquinho o zoom. E agora nós podemos criar os nossos apoios, né? Vamos apagar aqui também essas duas barras verticais. Dar aqui um delete, deixar só aqui uma barra horizontal. E vamos criar aqui os nossos apoios. Então, digamos que nós queremos criar um apoio do primeiro gênero, um apoio do segundo e, em alguns casos, um apoio do terceiro gênero. Lembrando que os apoios eles são criados em pontos, né, em nós. Você não pode criar um apoio em qualquer lugar na barra que não seja estabelecido por um nó. Então, aqui nessa barra, nós temos dois pontos possíveis para a criação de nós. Então, vamos criar aqui um apoio do primeiro gênero aqui no nosso nó mais à esquerda, né? Então, a opção de criar os apoios é aqui nesse ícone, né? Support Conditions, condições de apoio, e clicando, ele vai abrir aqui à direita, né? Essa caixa aqui de opções que nos vai dar várias opções para a criação dessas condições, né? Dos nossos apoios. Aqui, na nossa primeira opção aqui, nós temos a opção de liberar ou travar a translação em relação ao eixo de X. Aqui na segunda opção, nós temos a opção de liberar, aqui em Free, né, ou travar, Fix, a translação em relação ao eixo de Y. E aqui, na terceira opção, nós temos a possibilidade, né, de liberar a rotação em torno de Z ou de travar a rotação em torno de Z. Aqui nós temos a opção de trabalhar com mola, né, molas com springs, mas não vamos tratar dessa opção por enquanto. E aqui temos a opção de definir o ângulo, né, o ângulo de orientação do nosso apoio. Temos aqui também outras opções, não vamos ver agora no momento, que são opções mais avançadas para trabalhar, por exemplo, com modelagem de recalques, né, ou molas. Vamos deixar isso aqui para um próximo momento. Lembrando que o nosso objetivo é modelar, né, vigas isostáticas e obter apenas suas reações de apoios e os esforços solicitantes internos. Então, se nós queremos criar aqui um apoio do primeiro gênero, aqui no primeiro nó, nós sabemos, né, e vimos que um apoio do primeiro gênero, ele fixa a translação em um sentido, libera a translação no sentido perpendicular e libera também a rotação. Então, por exemplo, se nós queremos criar um apoio aqui para travar aqui a translação com relação a Y e liberar com relação a X, nós mantemos aqui, né, o apoio livre, né, com relação à translação livre com relação a X. Em relação a Y nós travamos e aqui em relação à rotação nós deixamos aqui ela liberada. Observe que o nó já está selecionado e nós clicamos aqui para definir o apoio que foi aqui configurado no ponto que está selecionado. E ao clicar, o nosso apoio, né, o nosso apoio do primeiro gênero, ele vai ser criado. Digamos que a gente deseja agora criar aqui um apoio do segundo gênero, uma rótula aqui nesse segundo ponto. Então vai ser a mesma coisa. Nós vamos aqui selecionar o ponto, observe que ele mudou de cor, né? A rótula, né,
ou o apoio do segundo gênero, ele restringe a translação tanto com relação a x, tanto com relação a y. Então nós vamos fixar aqui a translação em x, vamos fixar a translação em y e vamos aqui deixar a rotação liberada. Com o ponto, né, com o nó definido, nós vamos aqui estabelecer, definir o nosso apoio. Lembrando que aqui em ângulo, né, selecionando aqui a nossa condição de apoio, nós podemos alterar o ângulo, né, do nosso apoio conforme for a nossa situação de projeto. Então aqui mudando o ângulo, vocês podem perceber que nós vamos mudando também a orientação desse apoio com relação à nossa estrutura, né? Então vamos voltar ele aqui para o ângulo zero, que é o nosso desejo. Lembrando que sempre que for redefinir, tem que vir aqui e aplicar a redefinição, né? E digamos que a gente agora deseja criar um apoio do terceiro gênero, né? Vamos criar aqui um engaste, vamos criar aqui uma nova barra, né? Para servir aqui de exemplo. Vamos aqui selecionar o ponto onde nós devemos criar o nosso engaste, né? O nosso apoio do terceiro gênero. E o apoio do terceiro gênero, como nós sabemos, ele fixa a translação nos dois sentidos, em x e em y, e ele também restringe também a rotação. Então fixamos aqui a translação em x e em y e vamos também restringir a sua rotação. Com o ponto já selecionado, nós vamos aplicar o apoio. Observe, né, que o engaste aqui ele foi criado com um ângulo, né, concorrente aqui com o ângulo da barra, e nós podemos selecionar e alterar aqui o ângulo para ele ficar conforme desejamos, né? Então vamos colocar aqui menos de 90 graus, o apoio já está selecionado, vamos aqui aplicar. Então o engaste ele vai estar definido, né, perpendicular aqui à nossa barra. Então aqui, pessoal, nós criamos, né, as três condições de apoios, né, possíveis de serem trabalhadas aqui no plano, e o próximo passo da nossa modelagem é trabalhar os tipos de carregamentos. Então os tipos de carregamentos possíveis aqui no F-Tool são cargas concentradas, aqui nessa opção Nodal Force, cargas momento concentrada, aqui nessa segunda opção, cargas uniformemente distribuídas, aqui Uniform Loads, e cargas triangulares ou cargas trapezoidais, aqui em Linear Loads. Temos também a opção de cargas térmicas, mas não vamos trabalhar aqui nesse momento, vamos deixar para um próximo momento. Então, lembrando aqui, iniciando com cargas concentradas, lembrando que as cargas concentradas elas são aplicadas em um nó. Então, aqui no nosso primeiro elemento, nós temos a opção aqui de criar as cargas aqui em dois nós possíveis, né? E digamos que o nosso desejo seja criar, né, aqui uma carga no eixo aqui dessa viga, essa viga isostática biapoiada, né? Então, para isso, nós temos que criar aqui um nó no ponto desejado. Então, vamos selecionar aqui a opção nó, né? E observe que eu não vou conseguir criar aqui exatamente um nó aonde eu desejo, apesar aqui de o cursor travar também na horizontal, né, no sentido da barra. Então vamos criar aqui, como essa barra tem 5 metros, como nós podemos avaliar aqui o tamanho dessa barra, né? Nós temos aqui a opção, por exemplo, de criar cotas, aqui inserir cotas, né? Então clicando aqui nos pontos que definem a barra, nós podemos aqui estar criando cotas, né? Então vamos cotar aqui também o nosso segundo elemento, né? Então criamos aqui a cota. Então digamos que nós desejamos criar aqui um nó aqui no eixo, né, a 2,5 metros aqui do apoio à esquerda para criar uma carga concentrada. Então nós podemos fazer isso com o auxílio aqui do nosso teclado e também podemos criar um grid aqui, né, com múltiplos de 0,5 metros, né, com relação a x
e ativar aqui o nosso snap. Então vamos agora clicar aqui em nó, né? E aqui, ó, criar aqui um nó exatamente no ponto desejado, né? Então vamos agora desativar, o nó já está criado e vamos agora criar a nossa carga concentrada nesse nó, né? Ao clicar aqui em carga concentrada, né, vai abrir aqui essa caixa de opções e o primeiro passo para a criação tem aqui outras várias possibilidades. Vamos aqui nos restringindo ao minimamente necessário por enquanto, né? Para a gente não receber uma carga muito grande de informações e ficar sem saber o que fazer com isso depois. Vamos avaliando as opções conforme a nossa necessidade e depois a gente vai aumentando esse leque e vai estendendo. A primeira coisa é criar aqui nessa folhinha em branco para criar a nossa carga nodal, né? A nossa carga concentrada. E ao clicar, ela vai pedir que você nomeie essa carga. Então nós podemos nomear como, por exemplo, carga concentrada, e você pode colocar a intensidade da carga, por exemplo, 50 kN, ou por exemplo, 10 kN, conforme for o seu projeto, e você pode também simplificar, né, chamar essa carga de uma carga F de 10 kN, né, ou de uma carga F de 50 kN, caso for como for o seu projeto. Então vamos criar aqui uma carga F aqui, por exemplo, de 10 kN, né? Após nomear, nós colocamos aqui em done. E agora nós vamos definir se essa carga ela está concentrada e está aplicada com relação ao eixo de X ou se está aplicada com relação ao eixo de Y, né? Então digamos que o nosso desejo seja criar uma carga com relação a Y de cima para baixo. Então nós vamos aqui colocar aqui 10 kN, né? E como nós queremos criar de cima para baixo, vamos colocar aqui o sinal de menos, né? Após feito isso, a gente vem aqui, ó, seleciona o nó que deseja inserir essa carga e vem aqui, ó, esse ícone e manda aplicar a força concentrada no nó selecionado. E ele vai criar aqui, ó, uma força aqui de cima para baixo. Digamos que você deseja depois criar uma força de baixo para cima, né? É só você alterar aqui o sentido aqui do sinal e deixar ele positivo, certo? Observe que nesse caso, como a força já foi criada e já foi definida, ao alterar aqui o sinal da força, você não precisa mais aplicar, né? Ao alterar o sinal, ele automaticamente aqui, após ser clicado, ele vai alterar o sentido, né? Digamos que você queira criar aqui outra força concentrada, agora com relação ao eixo de X. Então vamos criar aqui, ó, criar aqui uma F 20 kN, né, com relação a X. Então vamos criar aqui 20 kN com relação a X da esquerda para a direita, né? Vamos selecionar aqui o nó que a gente deseja criar e manda aqui, ó, aplicar. E nós teremos aqui a nossa carga. Digamos que nós queremos alterar o seu sentido. Vem aqui, coloca menos, né? E ela vai ter o seu sentido alterado, né? Digamos que a gente queira criar outra carga de 20, outra carga concentrada de 20, no sentido contrário, para aplicar aqui em outro nó, né? Então nós podemos vir aqui, né? Se, por exemplo, você quiser criar, né, utilizar essa mesma carga nesse nó, como ela já foi criada, você basta vir aqui, selecionar o ponto que você quer criar e escolher, ó, que as cargas elas vão ficar aqui salvas, né, aqui no seu projeto. Então você pode vir aqui, se você quer replicar essa carga, clica aqui novamente em 20 e manda aplicar, né? Ou de repente você quer aplicar essa mesma carga que foi criada aqui de 10 kN, né? Você vem aqui, ó, com o nó selecionado, né? Você vem aqui, altera qual é a carga que você deseja e manda aplicar, que ele vai aplicar a carga, né? Digamos que a gente queira aqui aplicar uma carga de 20 com relação aqui a X, mas no sentido contrário. Então vamos criar aqui, ó, vamos colocar aqui F, uma força de 10 kN aqui na horizontal com sentido, né, com sentido negativo. Então vamos criar aqui, ó, aqui no caso vai ser menos 10,
né, 10 kN. Vamos selecionar o nó e manda aplicar, que ele vai criar a força, ok? Então é basicamente isso. Com relação a cargas momento, a carga momento ela pode ser criada tanto com relação a um nó, quanto com relação a uma barra, né? Então, se o desejo for criar uma carga momento com relação a um nó, nós vamos aqui em carga nodal, né? E aqui criar uma nova carga, né? Agora vamos criar aqui uma carga momento, por exemplo, de 5 kN. Vamos dar aqui o OK. Aqui nós vamos selecionar aqui, no caso, a carga momento com relação a Z, né? Positiva ou negativa. O menos ou mais vai definir a sua orientação. E, por exemplo, vamos colocar essa carga de 5 kN aqui nesse nó. No nó aqui, no ponto aqui do balanço dessa nossa viga engastada. Então vamos colocar aqui, ó, 5 kN positivo e manda aplicar. E quando você manda aplicar, ela mostra aqui o sentido de aplicação, né? Ele considera aqui, a convenção do software aqui é considerar a carga momento positiva, né? No sentido aqui anti-horário, né? Se o desejo for alterar o sentido, você altera aqui o sinal, né? Ó, e ele vai alterar aqui o sentido, né, da aplicação dessa carga. E também você pode definir, né, essa carga momento com relação à barra. E aí você vai estar definindo a carga momento na extremidade dessa barra, né? Você pode também aqui, por exemplo, digamos que a gente queira aqui apagar, né? Apagar essa carga. Então o que é que nós fazemos? Nós selecionamos aqui, né, a carga criada e vamos aqui em remover a carga concentrada, ok? Então você pode criar e pode também, selecionando, você pode remover a carga criada, caso seja a sua necessidade. Então aqui, vamos criar aqui uma carga momento com relação à nossa barra, né? Vamos criar aqui uma barra aqui, uma nova barra aqui para orientar aqui o nosso trabalho. Vamos criar aqui uma condição de apoio, né? Vamos criar aqui um engaste. E agora vamos criar aqui uma carga momento com relação a essa barra. E a criação de carga momento com relação à barra é nesse segundo ícone, né? Aqui você vai clicar, vai criar aqui a carga momento, né? Digamos que quer criar uma carga novamente de 5 kN, né? Tá o OK. E agora você vai escolher aqui, né, se você quer a esquerda ou a direita dessa barra. Vamos colocar aqui 5 kN aplicado aqui em MA. Em MA, né, que está aqui à esquerda da barra. Vamos selecionar aqui a nossa barra e mandar ele aplicar a força criada, né? E ele vai criar aqui a carga momento com relação à esquerda aqui dessa nossa barra. Se quiser alterar o sinal, né, altera aqui, coloca menos, e aí ele vai alterar também o sentido da carga momento. Digamos que a gente deseja criar essa carga momento na outra extremidade da barra, né? Então a gente pode vir aqui, ó, zerar com relação a MA, clicar aqui e colocar 5 kN com relação a MB. E ele vai aqui acrescentar a carga momento, né? Digamos que você queira alterar o sentido, coloca aqui, altera o sentido aqui, né? Menos, e você vai alterar o sentido da carga momento. Então, essas são possibilidades, né? Agora, a próxima carga que nós vamos apresentar é a carga uniformemente distribuída, né? Que está aqui nesse ícone, né? Uniform Loads, né? Cargas uniformes. E clicando, vai aparecer mais uma vez aqui a caixa de opções, né? Bem similar a cargas concentradas, né? E o nosso primeiro ponto, novamente, é criar aqui a carga, né? Então, por exemplo, digamos que nós queremos criar aqui uma carga uniformemente distribuída aqui de 7 kN. Então, vamos colocar aqui Q, né? Vamos chamar essa carga distribuída de Q, né? 7 kN por metro, né? Dá aqui o OK. E aí, turma, essa carga, né, a carga distribuída, ela não é aplicada num ponto.
ela não é aplicada num nó, ela vai ser aplicada em uma barra, ok? Então nós podemos também criar essa carga com relação a x, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e com relação a y, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, digamos que a gente queira criar essa carga aqui, ó, em torno aqui, ao longo aqui dessa viga aqui em balanço. Então nós vamos aqui criar aqui a intensidade, né? 7 kN por metro. A gente seleciona aqui a barra e manda aplicar, né? E aqui, como o sinal está positivo, ela está de baixo para cima. Se a gente quiser criar de cima para baixo, altera aqui o sinal, né? E essa carga vai estar aplicada. Lembrando que uma barra, ela é definida por 2 nós, ok? Então, se a gente quiser criar essa carga aqui, ó, nessa viga que já tem um nó aqui no seu eixo, né? Nós podemos selecionar a barra e criar a carga, certo? Se a gente quiser selecionar aqui e criar a carga ao longo de toda a viga, teria que selecionar aqui a outra barrinha e aplicar. E isso serve, por exemplo, quando a gente quer confinar uma carga uniformemente distribuída em um trecho da viga. Então a gente pode convenientemente criar os nós, selecionar o trecho da viga e criar essa carga uniformemente distribuída, ok? Então, basicamente também com relação a essas cargas, é isso, né? Criar a carga, definir se a carga está aplicada em X, em Y e o sentido da carga. E a próxima possibilidade que nós temos aqui é de criar cargas triangulares ou trapezoidais, aqui em linear loads, né? E clicando aqui, ele mais uma vez vai aparecer aqui uma caixinha de opções, né? Parecida com uma das cargas concentradas. E o primeiro passo vai ser aqui criar a nossa carga. Então, digamos que a gente quer aqui criar uma carga triangular de 5, aqui carga, aqui um QT, carga triangular, isso aqui fica a seu critério. Aqui vamos de 3 kN, né? 3 kN por metro. Triangular, né? Vamos dar aqui um OK. Vamos dar aqui um OK. E a diferença aqui é que ele vai pedir, ó, a carga inicial em X, a carga inicial em Y e a carga final em X e em Y. Então, se a gente deseja criar aqui nessa barra, nessa viga aqui engastada, né, uma carga triangular, iniciando aqui em 0 e culminando aqui no final dessa barra aqui com 3 kN, né, a nossa carga com relação a Y aqui inicial vai ser 0 e nossa carga final com relação a Y vai ser 3. Certo? Vamos selecionar a barra e mandar criar a carga. Observe que a carga foi criada e como o sentido aqui está positivo, ela está de baixo para cima. Se a gente alterar aqui o sinal, ela vai reverter e vai ficar de cima para baixo, ok? E observe que a gente pode estar aqui, se for o caso, né, aumentando aqui a nossa carga, né, se a gente quiser alterar a sua intensidade, né, conforme o nosso desejo, mas o desejo aqui era criar uma carga de 3 kN e nós temos essa carga triangular. Se a gente quiser inverter o seu sentido, né, se ela for iniciar com 0 aqui nesse nó e finalizar com 3 aqui, né, aqui nesse nó inicial, é somente inverter aqui, ó, menos 3 no início de Y e 0 aqui no final. E a gente vai estar invertendo. E também, se quiser inverter o sinal, mais uma vez, né, temos essas possibilidades. Ok, turma? Então, carga triangular é basicamente isso. Se você quiser criar uma carga trapezoidal, né, a carga trapezoidal ela tem um valor diferente de 0, né, no seu início ou no seu final. Então, por exemplo, nós vamos dizer que ela vai começar aqui com 3 kN e vai terminar aqui em Y com 10 kN. Então, a gente está criando aqui uma carga trapezoidal, ok? Então, é trabalhar com esses valores iniciais e trabalhar com os valores finais, conforme for o modelo, né, estrutural que a gente estiver analisando. Então, aqui nós terminamos, né? Terminamos aqui a nossa definição de carregamentos e agora, como nós queremos obter as reações de apoio
e obter os esforços solicitantes internos, nós vamos agora clicar aqui, né? Nós temos essas opções. A primeira opção aqui, ó, desse ícone Axial Force, são as forças axiais, né? As forças normais. Temos aqui Shear Force, que são os esforços cortantes, e temos aqui os momentos fletores, ok? E ao clicar aqui, a gente vai estar observando esses esforços solicitantes internos nos nossos elementos que foram criados, né? Então vamos clicar aqui em força normal, e o programa aqui, nesse momento, ele vai dar aqui uma mensagem de erro. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos definir os materiais para todos os membros, né? E o que é isso? Nós dissemos no início que o software ele permite avaliar as deformações, né, dos elementos. E para avaliar as deformações, o software ele tem que saber qual material aquele elemento ele vai ser construído, se é concreto, se é aço, ou se é um material distinto, certo? E com isso, e baseado na resistência do material e também baseado na seção transversal do material, ele vai definir essas deformações. Então vamos dar aqui um OK, certo? O material, ele é criado aqui nesse primeiro ícone, né? Parâmetros dos materiais. Eu não falei inicialmente, porque como eu disse, o nosso objetivo aqui é modelar a estrutura e obter reações de apoio aos esforços solicitantes internos. Entretanto, nós temos que definir aqui um material qualquer nesse momento para que seja possível a gente realizar o nosso cálculo. Então vamos clicar aqui, ó, em parâmetros de materiais. Vamos ter aqui também uma caixinha de opções bem similar, né, a que nós já vemos trabalhando. Vamos aqui criar, ó, um material, e aqui ele nos dá 3 opções de material, né? Material, 4 opções: um material genérico isotrópico, um metal isotrópico, né, concreto isotrópico e um alumínio isotrópico. Então, digamos que nós vamos criar aqui que essas vigas sejam de concreto, né? Vamos clicar aqui em concreto isotrópico e vamos colocar aqui um concreto qualquer, ok? Um concreto qualquer. E vamos dar aqui o OK, tá certo? Ao criar aqui o material concreto, né, ou o metal, né, que nós estamos trabalhando, nós temos que dar aqui três informações necessárias ao software, que é aqui o E, né, que é o módulo de elasticidade obtido aqui em megapascal, o V aqui, que é o coeficiente de Poisson do material, e o alfa aqui, que é o coeficiente de expansão térmica, né, o coeficiente de dilatação térmica. E ele já dá aqui por padrão, né, esses coeficientes aqui. Como o nosso objetivo não no momento, avaliar deformações, é obter reações de apoio e esforços solicitantes internos, vamos trabalhar aí com esse valor padrão. Entretanto, posteriormente, quando estivermos analisando nossa estrutura, nós devemos entrar aqui com os valores corretos, certo? De modo de elasticidade, coeficiente de Poisson e o coeficiente de dilatação térmica, ok? Então aqui, como nós temos aqui várias barras, nós podemos clicar aqui, né, nesse ícone, e ao clicar ele vai aplicar essas configurações para todas as barras que estão aqui, ou a gente poderia selecionar aqui uma barra, certo? E aplicar aqui, ó, nesse ícone que a gente vinha trabalhando, aplicar de forma individualizada, ok? Para agilizar aqui, nós vamos aplicar aqui para todas as barras, tá certo? E como é que a gente sabe que foi aplicado, né? A gente pode aqui dar um clique com o botão direito do mouse, né, sobre a barra, e ao fazer isso ele vai estar dando aqui todos os atributos da barra, né? Vai estar dizendo qual é o material que ela foi construída, né? Vai dizer aqui a seção transversal, observe que a seção transversal ainda não foi definida, né? E vai dar aqui as cargas, a qual ela está definida e outras informações. Então, definido o material, vamos agora finalmente obter os esforços solicitantes internos, né? Ao clicar, o software, mais uma vez, ele vai dar uma mensagem de erro, né? E ele vai estar dizendo: você precisa definir as seções transversais de todas as barras, né? De todos os membros. E aí, nós vamos aqui para o próximo passo, que é aqui esse ícone, Section Properties, que é criar a seção transversal
dos nossos elementos. E ao clicar, mais uma vez, ele vai abrir aqui uma caixa, né? Uma caixa de opções, né? Um menu de opções. Aqui nós vamos criar aqui uma seção transversal. Ao clicar, ele pede o nome, né? Da nossa seção e ele vai dar aqui uma série de seções transversais possíveis de serem trabalhadas, né? Seção transversal retangular, né? Em formato de I, em formato de T. Aqui tem alguns catálogos para vigas, elementos, né? Perfis, né? Perfis metálicos, né? Baseado nos catálogos dos fabricantes, né? Aqui nós temos um catálogo da Aço Minas, né? Um catálogo aqui da Gerdau também. Então, da Valorec Tubos, né? Que produz perfis tubulares, né? Então aqui, mais uma vez, como o nosso objetivo não é trabalhar por enquanto com deformações, nós podemos aqui definir uma seção qualquer, né, para que seja possível o software fazer o cálculo dos esforços solicitantes internos e reações de apoio. Mas digamos que aqui os nossos elementos sejam vigas de seção transversal de, por exemplo, 15 por 30, né? 15 de largura por 30 de altura, né? Aqui vamos definir aqui o retângulo, 15 por 30 e dar aqui o OK. E após isso, nós vamos aqui definir o D. Observe que o D aqui é a altura, né? Ela está pedindo aqui em milímetros, né? Vamos colocar aqui 300 milímetros, que dá 30 centímetros. E o B, que é a largura, né? Vamos colocar aqui 150 milímetros aqui, que é 15 centímetros, ok? E nós podemos, mais uma vez, mandar aplicar para todos os membros, clicando aqui, ou selecionar e ir aplicando individualmente, né? Para agilizar, vamos aplicar aqui a todos, ok? Mais uma vez, se a gente quiser verificar quais as seções de cada uma dessas barras, é dar um clique com o botão direito do mouse e ele vai abrir aqui os atributos da barra, né? Observe agora que ele já definiu aqui a seção, ó, está dizendo que é uma seção retangular, que eu nomeei aqui de viga 15 por 30, ele dá o D, dá o B, né, dá a área em milímetros quadrados, enfim, dá uma série de informações, certo? E agora, finalmente, vamos obter os nossos esforços solicitantes internos. Aqui, vamos clicar aqui em forças axiais, né? E mais uma vez ele apresenta aqui um probleminha. Ele só calcula os esforços solicitantes depois que você salvar o projeto. Então vamos colocar aqui o nome do nosso projeto, minicurso F2, dá um OK, está salvo o nosso projeto. E agora ele já apareceu aqui, ó, as forças axiais. Observe que eu tenho uma força axial aqui negativa, né, na primeira barra. E a força axial negativa quer dizer que essa barra está sendo comprimida. Se a gente retornar aqui, a gente observa que ela tem aqui 20 kN da esquerda para a direita e 10 kN da direita para a esquerda, né? E essas forças opostas aplicadas nessa barra vai estar comprimindo essa barra, né? Ao clicar aqui novamente em esforços axiais, ele vai estar apresentando aqui, ó, menos 20. Então, essa barra aqui está comprimida com menos 20 kN, né? Kilonewtons. As demais barras, como não tem forças, né, em X, não vão ter esforço normal. Se a gente quiser aqui achar o esforço cortante, né, vamos clicar aqui e ele vai também apresentar aqui o diagrama do esforço cortante ao longo aqui dos meus elementos. Então aqui a minha primeira barra aqui, né, a minha primeira viga, ela está sujeita aqui a 22,5, né, kN de esforço cortante aqui no primeiro apoio. Ela desce aqui de forma linear, né, até 5, aí vai descer aqui até menos 5 e vai culminar lá, terminar com menos 22,5 no outro apoio, né. Aqui, como nós temos uma viga engastada, ela vai me dar aqui um esforço cortante de 35, né, esforço cortante máximo aqui junto ao apoio, né. E essa outra aqui, 32,5. E agora, por fim, clicando aqui, nós obtemos os momentos fletor, né? Na primeira viga aqui, a nossa viga biapoiada, né, com a carga concentrada e uma carga uniformemente distribuída, nós vamos ter aqui um momento fletor aqui de 34,4,
né, aqui no eixo, aqui no ponto central da viga, né, no momento máximo. Aqui na nossa viga engastada, temos aqui um fletor aqui de 92,5 aqui junto ao apoio, né, um fletor máximo. E aqui, nessa outra viga, temos um fletor aqui de 100,8 kNm, né, o momento fletor máximo. Então aqui é possível a gente obter, né, os esforços solicitantes internos. E tem uma opção aqui também, caso esteja difícil aqui de visualizar, é aumentar aqui a escala. Nós podemos aqui aumentar e diminuir a escala com que os resultados são apresentados, né? Nós podemos aqui dar um zoom, por exemplo, para verificar melhor, né, o esforço e estar modificando aqui, ó, a escala com que esses esforços são apresentados. E ele está trazendo para mim aqui os esforços máximos, né? Então nós temos essa opção. E para avaliar as reações de apoio, né? Como nós fazemos? Nós temos aqui em display, ó, aqui em display, e nós temos aqui a opção Reactions e Reactions Values, que é ativar e desativar a apresentação das reações e a apresentação dos valores das reações. Se a gente clicar aqui em Reactions, nós vamos apresentar aqui o sentido das reações de apoio, né? Observe que ela vai apresentar o sentido próximo a cada um dos seus apoios. Aqui no apoio do primeiro gênero, ela tem uma reação de apoio na vertical. Aqui no apoio do segundo gênero tem uma reação de apoio na vertical e uma na horizontal. E aqui no apoio do terceiro gênero, ela vai estar impedindo aqui, tanto na vertical como na horizontal, como também restringindo aqui a rotação. E para obter o valor da reação de apoio, a gente vem aqui em Display e clica aqui em Valor de reação de apoio. E ele vai apresentar aqui, né, vai apresentar aqui para a gente o valor aqui das reações de apoio, né. Observe que está pequenininho aqui, né, está até complicado de enxergar, né, esses valores. Nós temos aqui a opção, né, de vir aqui em Texto Display, né, para alterar o tamanho dos textos aqui no display. Então aqui está marcado como pequeno, nós podemos aumentar aqui para médio, né? Então a gente vai aumentar aqui o texto, né? E podemos também aumentar aqui para grande. E aqui ele vai aumentando aqui o tamanho da apresentação dos textos aqui, facilitando a visualização, ok? Temos também aqui como opção alterar também aqui o tamanho aqui dos apoios, né? Aqui ele está como médio, ó. Nós podemos colocar ele pequeno, você vê que ele vai diminuir aqui, né, o tamanho dos símbolos, dos apoios, e podemos também deixar ele aqui como grande, né, caso a gente deseje aumentar aqui, né, o tamanho dos símbolos dos apoios, ok? E aqui, se a gente quiser voltar para ver as cargas, a gente volta aqui, ó, clica aqui na setinha aqui, né, do cursor, e vamos ver aqui as cargas. E se a gente quiser aumentar aqui, né, as cargas, aqui elas estão média, ó, Load Display Size, nós podemos deixar ela pequena, vamos diminuir aqui o tamanho dos símbolos dos carregamentos e podemos deixar ela grande também, né? Então aqui você vai alterar conforme ficar melhor para a sua visualização, ok? Small, pequeno, vamos deixar aqui grande também, né? Ok? Então vamos voltar lá para ver o momento fletor. Clicamos aqui em momento fletor, ele apresenta o fletor e apresenta aqui as reações de apoio. Digamos que a gente queira aumentar aqui um pouquinho a escala para melhorar aqui a visualização, né? Então aqui nós temos os momentos fletores, né, cortantes e também os normais, tá certo? Temos aqui também outras opções, por exemplo, se a gente quisesse avaliar a deformação, né, que não é objetivo, mas seria aqui nessa quarta, né, nesse quarto ícone aqui. E aqui nós obteríamos aqui o sentido da deformação. É como esse elemento vai deformar, né, ao receber esses carregamentos. Então, a viga biapoiada ela vai deformar nesse sentido, ó, né, ela vai fletir aí e vai deformar nesse sentido. E a viga aqui engastada vai deformar aqui nesse sentido aqui do ponto final. Temos outras opções aqui também, né, de visualização, aqui em display. Nós podemos alterar aqui a cor do plano de fundo, né? Aqui em Gray podemos deixar o plano de fundo cinza, podemos deixar aqui o plano de fundo preto, né? Como se fosse aqui numa ferramenta CAD, né?
no AutoCAD. Podemos também aqui deixar ele branco, mas aqui com os textos e símbolos em preto e branco, né? Observe que aqui eles estão aqui coloridos e aqui ele vai aparecer aqui em preto e branco, tá certo? Vamos deixar aqui ele com fundo branco. Podemos aqui também marcar ou desmarcar as cotas, né? Ela está aqui marcada, mas caso a gente queira fazer uma análise e, por exemplo, aqui esteja um pouco poluído, né? Aqui o nosso elemento, a gente pode vir aqui momentaneamente, eu não quero apagar, eu quero deixar aí, né? Para depois, se eu quiser, eu posso habilitar. Eu venho aqui e dou um clique, né? E vou tirar da jogada aqui as cotas, né? Então aqui também são opções, né? E aqui também nós temos outras opções que nós vamos explorar, né? Vamos explorar posteriormente. É importante que a gente vá avaliando isso aqui sempre conforme for evoluindo, para que a gente não fique com um volume de informações muito grande, né? E não consiga depois fazer a junção de todos esses pontos, tá bom? Vou só apresentar aqui por último que nós podemos aqui também alterar as unidades de trabalho, né? Clicando aqui em Options e Units. Então aqui nós estamos trabalhando com o sistema internacional e ele diz, né? Para comprimento, vamos usar metro com 2 casas decimais, né? De precisão. Aqui ele dá rotação, né? Área da seção, altura de seção, força, né? Nós estamos trabalhando com força em quilonewtons. A gente poderia trabalhar aqui com newton ou com tonelada força, né? Ele dá essas opções. Em momento, nós estamos trabalhando com quilonewton metro, mas a gente poderia alterar para newton metro, tonelada força metro, quilonewton por centímetro. Tudo isso aqui são opções que podem ser configuradas conforme a necessidade aqui do usuário, ok? E aqui por fim, né, você terminou aqui seu projeto, você pode aqui no disquete salvar, se você já tiver salvado como, você pode vir aqui em File, né, e Save As, salvar como, criar o nome para o seu projeto, né? Para chegar nesse ponto a gente já deveria ter salvo, que é o caso, a gente não consegue avaliar os esforços internos se não tiver com o projeto salvo, né? A gente fez essa ressalva no início, mas por exemplo, se você quiser criar outro projeto a partir desse, né, para alterar alguma situação e não ter que criar tudo do início, você pode dar aqui um Save As e criar aqui, né, alterar aqui o nome do seu projeto aqui e criar um novo projeto a partir do anterior para estar fazendo as alterações. E aqui também em File você pode estar abrindo, né, projetos que já foram feitos. Você pode abrir a ferramenta, quer terminar, né, quer concluir um projeto que você vinha trabalhando, você vem aqui em Open, né, Open, e aí você vai procurar, né, o arquivo do seu projeto para você estar trabalhando com o projeto que você tinha iniciado, né? Então, algumas opções aqui. Nós temos ainda um mundo de possibilidades para ver. Temos aqui a ferramenta Transform, né, que é para editar modelos que já estão prontos. Temos aqui cargas de trem tipo, né? E temos aqui também como avaliar linhas de influência. E isso aqui vai ficar para um próximo momento conforme a gente for evoluindo, tá bom? Então espero que tenha contribuído aí com vocês, né, no estudo dessa ferramenta tão importante e tão utilizada, tanto com foco educacional, como também utilizada para avaliar, para analisar estruturas, né, estruturas profissionais, estruturas reais que vão ser executadas. E aqui vai ser uma ferramenta utilizada com toda certeza ao longo da vida do engenheiro, né, principalmente do engenheiro calculista. Então, até mais, até o próximo momento, nós vamos trazer mais elementos aí para estudar.